sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL. E como sempre, o meu papagaio de pirata está animadíssimo com o meu retorno. Depois de uns 2, 3 podcasts, né, Roger? Sem a minha amada presença aqui na bancada. Eu estou muito animado. Nossa, eu tenho ideia. Eu só estou animado por uma razão, porque hoje nós temos aqui uma convidada que a gente até vai agradecer para ela conseguir um tempo, né, pós-campanha aí, uma vereadora de São Paulo, né, da região da Zona Leste, principalmente Itaquera. Vanessa tem uma atuação muito grande em Itaquera, e vamos ver se você descobre qual é o nome dela. A doutora vereadora Sandra Tadeu. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, Roger, e todos aqueles que nos estão assistindo aí através deste podcast, para que a gente possa falar um pouquinho da nossa querida Zona Leste, né, que é algo muito importante na vida de todos que gostam, né, de onde moram e se respeitam. E a Zona Leste tem uma história antiga, porque cada trechinho da Zona Leste, que é imensa, sim, tem um grupo de pessoas que desbravaram esses trechos da cidade de São Paulo. Então, é algo muito gostoso da gente estar convivendo dia a dia, né? E esse ano de 2024, ele foi um ano muito importante para a política, né? Porque nós tivemos 2 eleições para vereadores e para a escolha do nosso prefeito, e um ano onde a movimentação nos bastidores foi grande, não é, vereadora? Muito. E a senhora não parou um minuto e estava lá nas redes sociais esbravejando sobre tudo e todos. É um pouco da mania da Sandra Tadeu, é ficar esbravejando. A turma fala, meu marido fala que eu só brigo, que eu só fico brava. Não é que você só briga, você fica brava. É que a gente gostaria que as coisas acontecessem de uma maneira melhor, para que a gente possa dar realmente uma vida melhor à população da cidade de São Paulo. E as pessoas não dão muito apreço aos vereadores ou à Câmara, mas eu sempre digo, nada acontece na cidade de São Paulo, tanto coisas boas como muitas vezes coisas ruins, elas passam pela Câmara Municipal de São Paulo. Sim. Uma importância Os muito grande. Projetos que muitas vezes as pessoas nem se apercebam disso. Mas eu acho que a gente tem que estar falando isso e sempre renovando. A gente já faz parte dessa Câmara. Eu estou indo para o meu 5º mandato aqui na cidade de São Paulo. Já votei vários projetos para benefício da cidade de São Paulo, que muitas vezes hoje eu acho que a gente tem que estar revendo algum desses projetos para a gente poder dar uma melhor... condição melhor para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E isso refletiu, esse trabalho refletiu numa votação extremamente expressiva da vereadora, né? Para praticamente 75 mil votos, né, vereadora? Você teve aqui na cidade de São Paulo, né? E Itaquera parece que foi um berço eleitoral muito interessante para você. Eu tive 44 mil votos. 44 mil votos, Ou olha seja, aqui. Itaquera, os distritos, né, de Itaquera... E com a Zona Leste foi 66 mil. Olha só. 66, não, impressionante. É um número muito expressivo, é um número muito expressivo, mas ao mesmo tempo é um número que te dá um peso enorme nas costas. Sim. De um trabalho intenso que você vai ter de tentar discutir as necessidades que a gente precisa aqui para a região. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo assustada, você fica um pouco assustada. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, né? Não tem? Apesar que eu digo sempre que nós somos 55 vereadores e um sim de 100 mil ou um sim de 30 mil tem o mesmo valor. Exatamente. Mas a minha votação ela foi muito expressiva assim, na nossa região. Isso é uma responsabilidade e a gente tem que olhar a Zona Leste de um modo diferente. Hoje a gente tem trecho da Zona Leste que antigamente a gente achava que era periferia.
Hoje já não é muito tanto da periferia. Sim. A gente tem uma Verdade. periferia muito mais para dentro ainda aí da cidade de São Paulo, mesmo na Zona Leste, bem Sim. para lá. Mudou, que né? Mudou um pouco essa questão de periferia, Sim. né? E a gente tem que estar tendo algumas mudanças, eu acho, na questão da mobilidade. A gente perde muito tempo no trânsito. Se você anda de carro, é quase 2 horas para você chegar em determinados Terrível. lugares, inclusive de finais de semana, que você acha que o trânsito vai estar melhor no final de semana, mas para quem frequenta a nossa região, como eu acho que as outras regiões, Sim, em São Paulo inteiro, também, né? inteira, São Paulo toda, né? você A fica cidade tá- entalada no meio do caminho. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser revista, a questão da mobilidade na cidade de São Paulo, as questões das construções. Hoje, a gente está tendo essas questões que eu discuto muito, esses prédios sem garagem, eles estão fazendo um acúmulo de carros parados na rua, que a gente não tem nem espaço para transitar os ônibus. Sim. E Entendi. isso fica muito difícil. Mas é engraçado também porque a gente fala dessa questão dos prédios, né? Mas também é uma questão de consciência da população. Se você vai comprar uma casa, né, sem uma garagem, né, não quer dizer que você não vai ter um lugar para pôr o carro, né? Então é conscientização também da população em geral, né? A gente fala também da sujeira na rua, que é outro problema, né? Que se põe muito no poder público. A questão da população, ela ter conscientização também, que não só delegar para o poder público, né, que tem que ser feito algo, né? Eu acho que é um conjunto, né, que muitas vezes... Então, a responsabilidade de uma cidade melhor não é só administrativo, não é só a prefeitura que tem que estar agindo. Cada um de nós temos uma participação disso. Então, eu sempre digo, eu faço às vezes alguns vídeos dos porcalhões da cidade, porque, Sim, a gente vê. Olha, em vários distritos, em vários bairros, tem inúmeros ecopontos. Você passa bares, o lixo tem a coleta de 3 vezes por semana, tem os horários mais ou menos que esses lixos passam. Mas muitas pessoas não estão nem aí. E tem também quem tem restaurantes, bares, eles têm, eu não me lembro se é mais de, acho que 90 quilos, sei lá, quantos litros, tem uma normativa, uma regra, né? Ele tem que contratar uma coleta diferenciada para isso. E o que a gente vê aqui? Vamos aqui na Radial Leste. Tem alguns bares aqui que quando você tem ali perto da Arthur Alvim ali, gente, é o cúmulo. Aquilo não é lixo nem de obra, Sim. ou que alguém colocou ali. Aquilo é um Descarte. lixo exclusivo de alguns bares que tem em torno, que tem um volume muito grande de clientes no final de semana, ou mesmo durante a semana, quando tem jogos, e jogam todo naquela praça. Absurdo. Você já deve ter reparado isso nesse trajeto. Sim. É um volume de lixo. Isso não é só aqui, não. Mesmo no centro de São Paulo, Isso que eu ia falar. em alguns bares, restaurantes ali pela Avenida São João, alguns anos atrás, eles sempre reclamavam isso. Eu ia num posto de gasolina e ele falava, olha, esse lixo é daquele. E você observa que é lixo de bares, porque normalmente tem cascas de laranja, esses copos, que é isso, é exclusivamente coisas de bares e restaurantes, né? Então, nunca a gente vai ter uma cidade boa se você não tiver regras. Ninguém vive sem regras. E parece que as pessoas, o povo brasileiro, ele quer viver assim, sem regras, sem normas. E aí vai começando a aumentar os problemas da cidade. É o lixo, é a questão do morador de rua, sabe? Aliás, isso é dramático, hein? Quero fazer um parênteses isso. Como tem morador de rua, né? Você tira 10
aparece 20. Mas parece que está com uma dificuldade para tirar esses moradores de rua, né? Não, é tirado bastante. A prefeitura tem um número expressivo de retirada. De lugares para essas pessoas irem, tá? Tem esse programa da Vila Reencontro, que bota essas pessoas no prazo de 2 anos, até essas pessoas principalmente as famílias, porque depois da Covid, começou a ter muita família na rua. Mas um dos grandes problemas, sabe qual é? As pessoas, dirigentes de outras cidades, pagam as passagens. Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi, absurdo também. E colocam as pessoas que aqui em São Paulo eles vão ter casa, aqui em São Paulo eles vão ter emprego, eles têm a comida e eles pagam a passagem. E muitas vezes jogam lá no nosso extremo, né? Jogam. São Mateus, Guaianazes, Itaquera. E Como vai alguém vindo. consegue fazer isso, vereadora? É alguém que acha que pegando a pessoa e mandando para outro lugar está se livrando do problema, mas acha que alguém mais para cima dele vai fazer a mesma coisa com a cidade varrer dele. a sujeira para baixo do tapete. Do tapete. Assim, Só que uma hora esse tapete não vai ter jeito e essa sujeira vai cair do seu lado também, né? A questão humana, como um ser humano faz isso com outro ser humano? É assim, eu não entendo. Eu também não entendo isso. Não entra na minha cabeça. Eu acho que brasileiro só entende as coisas quando tem que pagar caro pelo erro que fez monetariamente. É a mesma coisa dos imigrantes para cá. São Paulo é uma cidade extremamente acolhedora e eu acho que, pelo porte econômico que a cidade tem, a gente tem que acolher mesmo. Mas todos têm que colaborar. Não é qualquer país do mundo. Vá lá nos Estados Unidos e fique doente se você não tem um plano. Tá perdido. Tá perdido. Você não tem atendimento porque você sair sem uma assistência ou aqui, se você não tiver o seguro-saúde aqui, você não vai. Não. Aqui acolhem todo mundo. Aparem todo mundo. Exatamente. Podem falar mal do SUS, podem falar mal do Exatamente, eu concordo. Que a espera é 10, 12 anos. 10, 12 horas. Mas tem muitos estrangeiros que falam muito bem do SUS. Exatamente. Que assim, quando eu estava no Brasil, eu ganhei remédio. Eu tinha remédio e tinha atendimento. Aqui no meu país eu não tenho nada. Modelo, eu acho que nós temos que atender, mas também a gente tem que ser remunerado. Tem a ONU que tanto fala, tem a ONU da imigração, eu sempre discuto isso. Uhum. Não que a gente não possa abraçar, principalmente nesses países de guerra, tudo isso, eu acho que a gente tem que abraçar. Nessas grandes desastres ambientais. Até mesmo que São Paulo foi construída por imigrantes, uma boa parte. A gente tem que atuar, Sim. Mas as pessoas também têm que ter uma retribuição. Sim. Que a gente possa estar ajudando. Porque senão é só aqui, todo mundo é aqui. São Paulo inteiro, para mim, me desculpe o resto do país, eu adoro a Bahia, eu adoro o Rio de Janeiro, eu adoro o meu país. Mas São Paulo hoje é o pulmão, é o coração do Brasil. Porque tudo vem aqui. Até nas redes privadas de hospitais, tem dias, se você vai marcar uma cirurgia eletiva, não é o dia que você deseja, é o dia que tem. Exatamente. Mudou completamente. De outros estados que também vêm para cá para ter esse tratamento. Você vê referência. Você vê referência. Hospital das Clínicas, Unifesp, né? O HCOR. Então, assim, o HC, né? Então, assim, Santa Marcelina, Itaquera, Santa Marcelina, um hospital extremamente referência. O Santa Marcelina é uma referência e tem tratamentos incríveis lá. A parte de oncologia, tudo, mas não é o hospital que atende só a região de Itaquera. Você entende isso? Sim. E nós temos uma população do tamanho de, acho que muitas cidades do país não têm o tamanho populacional que a nossa região tem, entendeu? E a gente precisa desse respaldo na área da saúde. E o país inteiro, o nosso Congresso Nacional, ele tem que pensar para São Paulo muitas coisas, que muitas vezes só sai daqui, vai para lá e não volta nada para cá. Eu falo muitas vezes que o SUS, a gente fala SUS, muita gente acha que é só o governo federal. Não.
Quem paga o SUS paulistano aqui na cidade de São Paulo somos nós, que pagamos IPTU, que pagamos os nossos impostos, que faz com que a prefeitura tenha uma arrecadação que possa suportar o 25%, 23%, 24% do seu orçamento para a área da saúde. Porque a gente recebe o quê? 83% desses 25 bilhões que foi, a prefeitura paga 83%. 3% vem do governo federal, que também não é um valor que chega. Sim. Entendi. Ali, o custeio fica maior para a prefeitura. Fica devendo. O Estado, então, fica 0,3%. É o Pacto Federativo, né? Que a gente manda Não, o Pacto Federativo, que deveria ser para São Paulo, nós ganharmos a alta complexidade. Nós não ganhamos, não temos uma gestão plena. Tá. A gente recebe do governo federal só pelo atendimento de UBS. Entendi. Do básico, do atendimento básico. E os demais. E nós fazemos extremamente um número grande. Até outro dia eu estava pedindo esses números de quanto que a gente faz. Fiz até um requerimento, quanto que nós gastamos só da alta complexidade. Você vê, nós temos um hospital na Vila Santa Catarina, Vila Catarina, que que tem robótica, tem uma série de coisas. Quem paga isso é nós, mas quem deveria pagar era Entendi. O governo do estado deveria repassar para nós, mas não repassa. Entendi. Tem que ter mais subsídios. Tem que ter. Né? E olha só, vereadora, vamos ver se a senhora concorda, assim, se a minha linha de raciocínio está correta. Tudo está conectado, você vê. Você falou saúde, você falou da questão social, você falou da questão do lixo, né? E aí eu fui pensando aqui, tudo está conectado. Uma coisa está conectada à outra, que está conectada à outra. Quando você citou alguns lugares da Radial Leste, na hora me veio a região do Brás, porque a região do Brás, Belém, ali tem uma questão, tem todas essas questões ali inseridas. A gente tem a questão, passa ali no Largo da Concórdia, a hora que fecham-se todas as lojas, o que acontece naquelas ruas? Você não anda de tanto lixo que tem ali. Né? Tem que ter consciência. Assim, agora, eu pergunto, como a Câmara conseguiria falar, gente, agora a gente vai, prefeito, aqui tem que estar organizado. Tem que resolver. Como um todo. Assim, de que forma? Porque as leis, elas estão aí. Seria mais fiscalização, talvez? Eu acho, assim, que tem que ter uma parte, não só da prefeitura, mas eu falo que de outros órgãos públicos. Eu vou citar um lugar que eu frequento semanalmente. Desde menina, a gente frequenta, eu vou nesse mercadão e frequento a feira do lado, que tem um outro galpão ali. Gente, a quantidade de lixo que tem ali, a quantidade de lojas, eu não sei se nós temos tanto telefone celular para ter tanta lojinha de capinha de... É verdade. Hã? Verdade. De capinha de telefone. Tá disputando com farmácia. Também. Aí eu pergunto, quanto será que se arrecada? Sim. Outro dia que eu estava sozinha, mas eu estava falando com um cara que tem um box no Mercadão, ele falou, você compra essas tomadas aqui. Aí foi entrando ali, aí eu só vendo mercadoria chegando, mas me deu uma vontade de pedir a nota fiscal daquela mercadoria. Mas eu estava sozinha, eu e o motorista, eu falei, acho que é melhor ficar calada. Sabe, Sim. Onde vai esse recurso? Então, isso só depende da prefeitura? Não. Isso teria que ter o governo, a Receita Federal aí. Você não paga, tem que pagar o leão, pagar o seu imposto de renda? Sim. As pessoas não pagam nada ali. É um monte de estrangeiros que estão
usufruindo do nosso país, da nossa renda, e não pagam absolutamente nada. Isso está errado. Vai ver qual é o aeroporto de qualquer país. Duvido que tenha alguém que fique dormindo, a não ser que perdeu o voo lá e o voo passou. Mas fique acampando como no nosso aqui. Não sei nem se tem ainda gente acampado aí. Mas até pouco tempo atrás tinha o pessoal que vem desses países em guerra, desses países com problemas de... Mas fica tudo acampado dentro de um aeroporto, que é uma área extremamente de segurança nacional, você concorda? Sim. E fica lá. E nós ficamos olhando. E se você vai falar, porque você é desumano, porque você não sei o quê, os direitos humanos. Mas e os direitos de quem paga os seus impostos, de quem paga, faz tudo de acordo com a lei? Que direito essa pessoa tem? Essa pessoa é desprezada pelo poder público? Eu, às vezes, me pergunto isso. O olhar é você olhar para os dois lados e buscar um equilíbrio, né? Porque aquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade. Bom, enfim, erro. Enfim, aquela pessoa que está ali naquela situação social e que precisa de ajuda, ela não pode ser uma pessoa invisível. Né? A gente não pode achar que não está enxergando o problema. Exatamente, ela precisa de ajuda, ela está gritando por ajuda. É claro que aí a gente já entra num outro assunto que você vê que está tudo interligado. A questão das pessoas que são dependentes químicas ou que têm problemas, né, de saúde, que estão nas ruas, que estão à margem aí, de uma condição muito triste que a gente vê pela cidade toda, principalmente em Itaquera, ali no terminal. E aí, vai. As pessoas acham, aí vem a questão dos direitos humanos, que direito humano é você deixar um usuário viver naquelas condições que ele não pensa mais, ele não tem um intelecto. Não tem mesmo. Direito desumano. É um direito, isso para mim é uma pessoa que pensa, e você não pode tirar essa pessoa da rua. Tem pessoas, eu sou favorável a essa internação compulsória. Tem pessoas ali que não têm condição de estarem ali, até por tentar agredir outras pessoas. Outro dia eu saí bem cedo. Eu estava dirigindo, por isso que eu não gravei. Eu estava ali na Avenida Tiradentes, indo, antes da Avenida Tiradentes. Ali está terrível, ali no trecho. Ali bem no buraco, não tem buraco ali. Ali, de repente, começou a ver aquele transtorno, parado, o trânsito parado. Eis que, de repente, eu vejo um motoqueiro discutindo com um morador de rua. Por que parou o trânsito? Ele começou a jogar vassoura, garrafas. Ele tirava de um buraco, que acho que ele vivia ali. Transtornado. Acho que até era uma mulher na época. Eu falei, meu Deus. De repente, nós estamos indo lá. Passamos ali. Eu estava sozinha, dirigi, fui rápido. Quando eu estou chegando aqui, quase ali perto do campo de Bagatela, ali Campo de Marte, veio com um ônibus enorme. O cara pega uma garrafa dessas de PET, cheia de água, líquido, sei lá o quê. Uma pedra, praticamente. E joga no olho. Eu falei, meu Deus, o ônibus veio para cima de mim. Você entende o risco que a população está passando nas ruas? Mais uma vez, é o equilíbrio entre se achar uma equação para atender todo mundo, né? Então, as pessoas têm que parar um pouco de discutir direito de A e B, mas discutir os direitos que todos temos que ter. Exatamente. Tanto o lado A quanto o lado B. E os deveres também. E os deveres também. Exatamente. As pessoas têm que isso. Porque eu não quero discutir ideologia política, essas coisas ideológicas, porque ninguém pensa, na minha opinião, na pessoa. Cada um quer pensar no seu lado. O lado humano se esquece, o humano. E a gente esquece, né, do envolvimento de tudo isso. Não estou dizendo que a gente tem que largar aquele, prender aquele, sabe? Mas a gente tem que ter um convívio. Agora,
Vereadora, o quanto, na visão da senhora, enquanto o prefeito Ricardo Nunes avançou nesse cenário, porque ele visita as periferias, ele está no centro, Visita bastante. Ele sabe o que acontece. Ele assim sabe como a Câmara, né? Como a Câmara. Agora, uma coisa bacana que outro dia, hoje, o que eu vi no grupo, a gente tem a questão das câmeras, né? Virtual. Smart Sampa. O Smart Sampa. Aliás, incrível, né, esse projeto. Ele, desde setembro, até eu vi aqui, desde setembro, eles colocaram, eles já prenderam pessoas, 167 pessoas, se não me falha a memória. Estava aqui no grupo dos vereadores. Tem uma matéria que a gente está fazendo saindo sobre isso. Foi mais de 100. Não, 167 pessoas que estavam condenadas. Isso. Por tráfico, pessoal do PCC, pessoal de estupros, pessoal por homicídios, de tantos anos que fugiram naquele negócio da saidinha. Sim. E foram capturados através dessas câmeras. E isso está se espalhando por toda a cidade. Eu acho que isso, daqui um tempo, mais um tempinho, vai dar um impacto maior do que já deu agora. Então, eu acho isso uma coisa muito promissora, mas você veja, para instalar isso, a questão ideológica ficou discutindo anos para que isso acontecesse. Porque ia aprender, porque eles discutiam que a pessoa negra, ela tem a questão que iam ser muitas pessoas injustiçadas, iriam ser presas, até você explicar pela dificuldade da visualização, aquelas questões que... Tecnologia de resolução. E até LGPD, né? A mesma coisa que a Câmara do policial. Do policial. Hoje é obrigatório você ter isso. Não tem como questionar isso. Aí a gente está vendo tudo o que acontece hoje, entendeu? E o próprio celular nas ruas, você sabe que você vê tudo. Então eu acho que a hora que você expandir, a gente, só na região de Itaquera, já tem mais, se não me falha a memória, mais de 2.000 dessas câmeras. Sim. Era 1.000 e pouco, eu acho que já vai ter muito mais. Na área central, você vai começar a pegar as pessoas que estavam desaparecidas. Pessoas desaparecidas também. Olha quanta ajuda que tem, né? Você entende isso? Tudo tem os dois lados, né? Nós demoramos quase 3 anos ou mais até nessa discussão de colocar ou não colocar. Enquanto outros países já têm isso há muito tempo. Até para dimensionar o trabalho da cidade. Sim. Eu ia falar uma questão sobre a questão das câmeras, né? Esse projeto veio do City Câmeras. Começou ali. Isso. A Câmara de Agentes Lojistas de Itaquera fez um projeto junto com o Conseg, na época, de colocar as câmeras no comércio, interligadas com o sistema do City Câmeras, que agora é o Smart Sampa. A gente tem algumas câmeras ainda no centro de Itaquera, que está do comércio integrado com o Smart Sampa. Que isso é muito importante. Sim. A gente continuar, a população que pode, as pessoas que querem uma segurança maior no seu entorno e pode ter uma câmera dessa, você pode se juntar com as câmeras da prefeitura e até do estado, porque isso vai virar algo que é unificado. Sim. Porque a questão de segurança não é uma questão de segurança só daqui da cidade de São Paulo, você tem que pensar num todo. Aliás, como todas as questões que a senhora colocou, né? Eu achei que isso foi muito importante, inclusive, eu estou até olhando aqui, que eu vi isso hoje pela manhã, e eu achei assim muito interessante de a gente ter se espalhado isso aqui, para a gente falar o quanto esse problema das câmeras está sendo funcional. Porque a gente acha, mas isso não vai, mas vai. Sim. Eu tive um assalto perto da minha casa, que lá também a gente colocou algumas câmeras, mas a câmera que pegou o bandido, aquele que
o motoqueiro que atirou foi uma câmara dessas de prédios, entendeu? Então, isso é muito importante, que a gente se junte no mesmo sistema. Exatamente. A gente vai ter uma segurança melhor. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é uma coisa muito importante ao prefeito. E o próprio prefeito Ricardo Nunes, uma das grandes lutas que a gente veio fazendo e veio lutando para isso, ele tem uma visão muito pelo social. Sim. Você vê a infinidade de alimento, a questão diariamente, né? O prefeito instituiu esse programa também da cozinha escola. Tem lugares que é 200 a 300 marmitas por dia, tem umas que é janta. Armazém Solidário. Tem Armazém Solidário. Inaugurou na cidade de Tiradentes. Tem vai ter Itaquera também, né? E lá para eles São também, Miguel também, lá Guaianazes, não é? São Miguel, tem. Né? Tem. Então isso é algo assim importante. Fora, você vê, as escolas entram em férias, mas as crianças continuam com a alimentação na escola. Então a gente não pode falar que tem problemas. Não estou falando que é tudo maravilhoso, tem problemas. Mas muitas vezes não depende só da administração, depende de quem está lá na ponta. Sim. A gente precisa, porque é tudo um conjunto, desde o funcionário da limpeza, desde aquele que ensina, como desde aquele do médico que atende, do enfermeiro, é tudo uma equipe de trabalho. Eu vou até citar aqui uma fala do próprio Ricardo Nunes, quando ele esteve lá na obra social Dom Bosco. Eu perguntei para ele na entrevista como ele via Itaquera, enfim. E ele falou, avançamos muito, mas precisamos avançar mais. Por quê? Retomada da obra do terminal de ônibus, gente, uma coisa é fato, eu acompanho esse corredor de ônibus, Itaquera, líder, há 10 anos. E o Ricardo Nunes foi o único prefeito que conseguiu. É fato, não é... Ai, tá puxando... É fato, isso é um fato. Não é, vereadora? A senhora sabe. Isso é um fato. E a questão dos piscinões... muito tempo sem isso. Exatamente. E a gente agora, eu creio, nessas grandes obras, que ele vai... no seu discurso, eu acho que ele vai determinar nos 100 primeiros dias de governo as prioridades que serão feitas. E Itaquera está dentro dessas prioridades. Muito a bom. Questão do reservatório do Rio Verde, que a gente tem que terminar, tem que começar a fazer. Já era para ter licitado, mas sempre tem um problema, ou é o Tribunal de Contas, ou é o problema da própria prefeitura. Então, até eu te falo como essas burocracias, que as coisas já poderiam estar começando a fazer. Vamos ter enchente esse ano? Vamos ter enchente esse ano. Eu, durante a campanha e depois da minha própria campanha, estive visitando umas áreas ali da região do comércio ali de Itaquera, da parte de baixo. Ali, olha, vai continuar. Nós precisamos dessa obra. Essa obra era para ter sido licitada agora dia 19. Aí veio uma interrupção através do Tribunal de Contas antes do próprio dia 19. Essa obra sem os 2 piscinões? Seria o reservatório do Parque do Carmo e o do Parque Linear? Não, do Parque do Carmo, não é um reservatório lá. Lá é a criação do lago, né? É o lago, há um rebaixamento. Um rebaixamento, entendeu? Para que o lago possa ter um volume de água maior, que ali começa a questão do Rio Verde, e o reservatório, que é uma capacidade de 70 piscinas olímpicas, que ele vai abrigar esse volume de água que vai vir. Se vai resolver tudo, eu não sei, mas que vai melhorar, vai melhorar. Sim. E através disso, a gente vai ter que começar a expandir isso. Vamos ter que fazer com que a população entenda que não dá para jogar colchão, que não dá para jogar pneu dentro desses córregos. Isso aí não é lixeira. Sim. Isso é para passar a água, o volume de água de chuva. A população tem que entender isso.
Porque muitas pessoas que moram à beira de córrego, isso eu já presenciei. Não tem como outra pessoa jogar restos de construção do córrego. Sim. Eu falei, gente, isso não é alguém de fora que veio jogar aqui. É alguém daqui que jogou, que veio jogar aqui. A gente teve um caso na Itaquera, que a gente até pediu pro subprefeito Rafael Limonta, né, para intervir. Acabou de construir, fazer a contenção, né, do córrego. O cara foi lá, construiu na beira, na Tomaso Ferrari. Ah, eu lembro disso. Além de construir na área pública, sem recuo, usou o muro de contenção para ser o alicerce e jogou o resto de obra dentro do... é um absurdo, né? Daí teve uma questão jurídica, etc e tal, mas o Rafael Limonta, com a pedido da CDL, conseguiu fazer a demolição do espaço, né? Mas, como esse, tem outros que também fazem... Não, as pessoas têm que entender. Tem que entender. Ou você, daqui a pouco, vai ter que cobrar pessoal que está morando no beiro do córrego. Você vai ter que cobrar uma taxa. Porque não é possível, gente. Você mora de graça, você fez a sua casa. Eu não tenho onde morar. A gente tem que reconhecer isso. E você faz casas. E tem outro problema também. A prefeitura cede o imóvel, cede a casa... Aí as pessoas já repassam para outra. Ah, isso é um problema da Coab, do CDHU. Virou um comércio. Virou um comércio aqui. Não. Pode construir quanto quiser que vai dar a mesma coisa. A gente tem que achar uma saída. Deixa eu ir para Itaquera. Não, você leu os meus pensamentos. Mas... Pode falar. Posso? Sim, com certeza. Você, mulheres na frente, sempre. Obrigada. Eu queria pegar o gancho. Ainda bem, Roger, que você dá uma pressão. Não, é porque... Mesmo ela fazendo, às vezes, ficar chamando de papagaio de pirata, etc. Mas, gente, vocês concordam comigo. Papagaio de pirata é porque esse enquadramento... Olha só, ele tá bem... Não tem jeito. Por isso que mas ele é o meu papagaio de pirata de estimação do coração. Porque o Roger é um amigo. Pra quem vê, fala, nossa, mas que é isso? O Roger é meu amigo de 30 anos. E, enfim, já briguei muito com ele também. E ele também brigou muito comigo. Né? Assim, coisa de irmão mesmo. Faz parte do negócio. Você me fez eu me perder. Então deixa eu fazer. Faça você. Vamos falar as coisas de boas que a gente vem para Itaquera, que a gente conseguiu nesses últimos anos. Exatamente. Nós ficamos muito tempo desprovidos de grandes obras na nossa região. Sim, verdade. E a nossa região necessita disso. Então, de primeira, assim, que a gente já sabe, é esse reservatório que tem que está chegando lá, que vai chegar. Nós temos mais 2 UBSs, que é o Parque Savoy e a região do Jardim Cibele, que já tem a área, já estão fazendo. A gente tem a UPA lá do José Bonifácio. Nossa, isso daí foi uma grande conquista, né? A gente só tinha uma ali, a do 26. E ali em frente ao 26 também a gente vai ter a questão do Paulistão da Saúde, que esse é um projeto real do governo Ricardo Nunes, que é algo assim, muito importante na questão, tipo um hospital dia 24 horas, que você vai ter dentista, você vai ter esses bucomaxila, essas questões de biópsia. E também uma coisa que eu estou pedindo muito é a questão de local para você fazer essas colonoscopias, você vai fazer lá. Legal. E uma série de especialidades médicas que a gente realmente precisa. Isso você gosta bastante, né, doutora? Eu adoro. Isso é a minha área que eu atuo. Aliás... E aí eu vou falar também. E a gente recebeu... Vamos começar um pouquinho depois. Antes, eu acho assim, há muitos anos eu venho lutando que as UBSs, elas têm que fazer uma questão de saúde preventiva. Não adianta eu ter leitos hospitalares, hospitais, mas eu tenho que ir buscar a doença antes da doença manifestar. E a gente só vai fazer isso quando a gente fizer o check-up. Esse meu projeto foi sancionado e através desse check-up a gente chegou no Centro de Exames da Mulher. Porque eu coloquei que toda paulistana tem o direito de ir nas UBSs fazendo um check-up. E onde é esse centro? Itaquera. O primeiro da cidade, né? Primeiro da cidade. Da cidade. Que eu já sei que vai expandir já.
a gente vai expandir. Mas uma coisa que a gente fica muito feliz é de ver o depoimento das pessoas. Porque as mulheres vão lá, elas se sentem prestigiadas, elas se sentem acolhidas. É isso que a gente precisa fazer com a população. O que não dá mais é você sair na rua, digo eu, a vereadora, ou pessoas que têm um certo conhecimento, que também devem ser também feitas como eu. Eu preciso de ajuda. Olha, eu preciso fazer um exame, eu estou na fila há 1 ano. Eu estou há 6 meses com um exame. O ultrassom, vamos te dar um exemplo, ultrassom de mama. Aí você fica 6 meses para fazer esse ultrassom. Depois você faz, você volta lá, já não é aquele médico. Aí, de repente, tem alguma coisa, você tem que fazer uma mamografia. E, enfim, começa aquela luta de anos. Sim. Se é uma coisa mais... Se não era grave, vai ficar até grave, porque o psicológico dessa pessoa vai estar tão preocupante que... Sim. Vai até se tornar grave o negócio. E vai encarecendo para o Estado, né? É muito pior. Desde que eu tenho meu filho tem 40 anos, então há 39 anos, todo ano eu vou no meu ginecologista e faço um check-up. Ele me dá uma série de exames de sangue e uma série de exames de imagem. Isso vai encarecer muito. Não vai. Você pode até achar que vai encarecer num primeiro momento, mas num segundo momento, eu vou precisar muito menos de leitos hospitalares, de quimioterapia, de rádio e de outras patologias. Se fizer o lifetime total, né, vai sair mais barato do que... É isso que a gente vai trabalhar. E a gente começou trabalhar na prevenção, né? Que hoje a gente pode expandir até mais, que a gente já está expandindo. O pessoal da cidade Tiradentes já vai ser, ou já está começando a ser atendido no Centro de Exames da Mulher. Porque para ir no Centro de Exame da Mulher, você tem que ter o encaminhamento da UBS. Mas ainda falta, uma coisa que eu estou brigando e estou pedindo, um protocolo. Porque é assim... não, você só pode pedir. Não é ela que vai determinar, ou eu que vou lá ser atendida, que eu quero fazer 3 exames. A gente escuta isso nas nossas redes. Eu vou lá, o médico vai me dar, além dos meus exames de sangue, porque não é só de câncer de mama que a mulher vem a óbito ou a mulher tem problema. Tem uma série. Isso também serve para os homens. A gente começou com as mulheres, porque as mulheres têm uma facilidade maior de ir na UBS, elas já estão acostumadas, muitas delas já tiveram filhos, já tem uma atividade mais consensual de ir lá. A verdade é que a gente é relaxado mesmo. O homem, ele acha... Vou falar uma coisa que o você vai homem deixa para depois. O homem só acha que começa a ficar doente quando alguma coisa dele não funciona mais, ele fica preocupado. Vai ficar doente. Aí vai ver que a coisa já é muito tarde. A vereadora é danadinha, ela fala mesmo, viu, Roger? Porque acha assim que o passarinho não voou. Aí, passarinho não voou. Ainda tem mulher que fala assim pra mim, assim, vereador, e mesmo assim daí eu tenho que pegar pela mão e levar. Mas é bem isso. Entendeu? Infelizmente. Mas é isso que a gente quer começar, mostrar algo diferente. Nós temos que lutar por uma saúde preventiva. Não é ter o hospital do lado da minha casa que eu vou estar bem servido na questão de saúde. Não. Eu preciso de UBSs que falem a mesma linguagem, que trabalhem do mesmo jeito, e é isso pelo qual eu estou brigando. É o protocolo. É o protocolo. Sim. Isso é muito bom. Você hoje entra em alguns hospitais, não públicos, alguns públicos também deve ter, por exemplo, na questão do idoso. Eu vou dar um exemplo, quando a minha mãe era viva, você chegava... idoso com febre e uma idade superior, UTI. Aí o médico falou assim, Sandra, você não se assuste, porque esse é o nosso protocolo. Porque de lá ela já vai fazer tudo de exames e a gente vai conseguir mantê-la, né,
num outro padrão. Isso não quer dizer que o estado dela é gravíssimo. Uhum. Então, isso é importante. Preventivo. E a gente tem, por exemplo, tem UBSs que dizem assim, mamografia só depois dos 50 anos, porque isso, quem pregoniza, é o Ministério da Saúde. Que isso está errado. Eu não sou ginecologista, eu sou pediatra. Mas o número de jovens com câncer de mama câncer de mama é impressionante. Você vê casos de 20, 25, pelo histórico familiar, ou quando não tem histórico familiar, a gente observa isso. Tanto é que já tem um projeto, já estive na Secretaria da Saúde discutindo, que estou fazendo um projeto que as mulheres aqui na cidade de São Paulo, a partir de 40 anos, ela tem que fazer a mamografia. Então, nós temos que ver, aí já começa a discussão, não, até os 45, mas a gente tem que começar a discutir isso. Não adianta você ter leitos hospitalares para depois que eu tiver, desculpe a palavra, já ferrada. Eu tenho que ir lá descobrir antes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço, talvez a turma não vai dar para fazer tudo que a gente faz. Em 2008, antes de eu assumir a vereança, eu descobri que eu estava com vírus da hepatite C. Aquilo foi como um choque. Um choque. No exame preventivo. É porque eu comecei a observar que as minhas enzimas do fígado, a TGO, TGP, começou assim, são entre 20 e 30, é o normal. Aí eu comecei a ver 50, 68. Eu falei, mas alguma coisa está errada. Aí você ia, não, você não esquenta isso é normal. É gordura no fígado, alguma medicação, pode ser até uma hepatite medicamentosa. Falei, mas como gordura? Eu era bem mais magrinha, eu fazia tudo. E aí, em suma, reagente para hepatite C. A minha sorte foi que isso foi tão no início que meu fígado estava íntegro. Fiz o tratamento, na época a gente tratava com interferon, que é uma coisa cavalar, aquele negócio, ele te deixa muito mal, mas fui lá nas casinhas da Unifesp lá, eu achei um médico, o Edson Parisi, fantástico, um hepatologista, que trata, que cuidou desse sistema todo, o meu, e fiquei tratando isso durante 6 meses. Mas isso, eu fui lá. Milhões de pessoas estão contaminadas, não sabem. E quando souberem, quando apresentar os sintomas, já a doença teve uma evolução de 20 anos. É uma doença silenciosa, Sim. Entendeu? É a mesma coisa, às vezes, com a própria diabetes, entendeu? Você tem que ter um controle. Hoje você não morre porque é diabético, você vai ter pelas sequelas das complicações do diabetes, que aí vai deixando as suas artérias endurecidas, você pode perder um membro, você pode perder a visão, você começa a entrar num sistema de renal, Sim. sabe? Então, isso a gente já tem que cuidar antes, para que a gente possa ter a qualidade. E São Paulo tem tudo isso, ele pode fazer isso, é só uma questão de persistência. E é por isso que eu estou persistente nisso, entendeu? É melhor achar a doença do que a doença te achar. Exatamente, esse é o meu lema. Eu tenho que achar a doença antes dela se manifestar. Porque a hora que ela se manifestar, ela te achar que você, tem algo aqui. Não que eu vá morrer, mas aí mas é mais difícil, né? Não, e outra coisa, a vereadora muito bem colocou, né, essas questões, e o itaquerense, muitas dessas questões, o itaquerense coloca nas redes sociais. E a senhora hoje está muito bem posicionada nas redes sociais, a senhora está inteirada do que vem acontecendo em Itaquera e região, e é uma fonte ali Sei que não está tudo maravilhoso, mas eu comecei uma coisa a discutir, que a turma falava para mim, você está sonhando. Mas eu não sonhei sozinha. Eu tive um secretário que foi fantástico, e mais ainda, um prefeito. Isso eu falo sempre, ninguém sonha sozinho.
Seu sonho sempre tem que ter união, tem que ter pessoas que acreditem nesse seu sonho, né? Que agreguem. E o prefeito Ricardo Nunes agregou isso. Isso foi muito importante para mim, não para mim, para a população da cidade de São Paulo. Mesmo que não tem lá na Zona Sul, mas nós começamos e nós não vamos parar. Sim. E ele diz que esse centro, o segundo, ele está colocando lá no Paulistão da Zona Norte, que já está sendo construído. A Zona Norte é o primeiro, na verdade, né? Que ele é o primeiro. E o Itaquera é o segundo que vai estar... Paulistão. Que vai começar. Mas o nosso não vai estar o Centro da Mulher, porque nós já temos um centro nosso lá. Sim. E eu acho que esse centro, ele tem que ser espalhado um pouco mais. É isso que eu estou discutindo. Entendi. A gente precisa pela cidade toda, né? Por exemplo, o que eu falo para a secretaria é que a gente tem que mostrar que isso que realmente isso é verdade. Então, a gente tem que começar nas nossas 22 que a gente tem que se espalhar pelas outras, e aí a gente vai mostrar que a qualidade da saúde das mulheres estão melhorando. E uma outra coisa também que o prefeito insiste é também nessa questão da saúde bucal. Tem algumas UBSs hoje da nossa região que eu tenho visto, umas ainda estão em falta com isso. Elas dizem que não têm filas, que já estão fazendo a questão de pessoas. A gente tem que chegar a não ter prótese, né? Tá. Mas, infelizmente, no estado que as pessoas já estão hoje, só a questão de uma prótese. Então, tem algumas UBSs diz que já não tem fila de prótese, que já estão fazendo. E nesses Paulistão vai ter um número muito grande de equipes dentários, 24 horas para estar atendendo essa população. Então, isso a gente já vai melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito importante, porque é uma coisa que quase ninguém dá valor, que é a questão bucal ou a odontologia e é importante. Uma autoestima. Volta a sorrir, né? Fazendo. E muitas doenças começam pela boca, né? Sim. Começam ali, entra e faz um estrago. Eu acho assim que Itaquera, ela foi muito privilegiada nesse sentido. E também tem outra coisa também, né? Eu não parei só na saúde. A gente vai inaugurar agora no começo deste ano o céu da cidade líder, que a população está pedindo muito para mim. Eu já fiz um projeto que é o céu do Jardim Santa Maria, que é bem ali. Isso foi uma luta de 12 anos que a gente conseguiu. A gente começou lá atrás, na gestão de outro prefeito, que ali necessitaria também de um céu. A gente já tinha visto a área, já tinha levantado o projeto e hoje está pronto já, praticamente pronto. Legal. E já para este ano já vai atender 500 novos estudantes, né? Nesse céu. E o importante desse céu, não sei se vocês têm essa oportunidade, ele não atende só as crianças que estudam. Ele tem uma parte esportiva que você fica até às 10 horas da noite tendo aulas de natação, aulas de pilates, dependendo quadras poliesportivas dentro desses céus, que a comunidade em torno aproveita disso. Sim. Outro dia eu estava numa igreja, aí chegou uma senhora e falou assim para mim: vereadora, minha querida princesa, ela colocou um céu na porta da minha casa. Você vê, ela está no Jardim Santa Maria e ela faz atividade no céu que céu que ela faz aqui tem o Parque do Carmo e tem o Bonifácio. Não, ela veio aqui para... Tem o céu ali perto do shopping Anália Franco. Ela vai no céu próximo lá. Você acredita? Ela falou isso para mim. Ela falou: agora eu vou fazer na porta da minha casa. Olha que gostoso. Eu levanto e eu vejo o céu na minha frente. Entendeu? E isso no Parque do Carmo faz. Que estava parada a obra também foi retomada. Do São Pedro Bonifácio também foi retomada. Isso já na época do Bruno. Porque nós também acertamos um empréstimo do BID e tudo isso.
que deu... Se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos muito mais óbitos, porque desses recursos a gente pôs quase 13 tomógrafos espalhados pela cidade de São Paulo, conseguiu, o pessoal criticava, todo mundo critica, mas criticar é fácil. Ninguém viu o quanto isso auxiliou nos diagnósticos, na questão das internações, Sim. na questão de você ter leitos. O próprio Planalto teve quase 40 leitos de UTI, entendeu? Foi reformado. O Planalto, aliás, fez uma reforma bem... Tá, uma reforma de ainda, quase né? 60 milhões. Sim. Tá fazendo toda a parte de baixo do... A turma fala que lá não tem um pronto-socorro. Ele tem um pronto-socorro, só que... Mas ele não é aberto. Não é aberto, é um sistema que você tem que sair da UPA e Sim. ir para determinados hospitais. Entendeu? Só para explicar como que funciona isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Porque não é só lá, o municipal do Tatuapé também é como fechado. Que é isso? Então, é uma coisa assim que eu não gosto de explicar muito, porque você cai numa fila do cross que eles falam. Tá. Que isso é determinado pelo Estado, muitas vezes não é pela prefeitura, entendeu? Entendi. Porque são casos mais complexos, são casos de urgência. Nessas UPAs é uma UTI diária, é a UTI que funciona lá. Então você tem todo o aparato de que você precisa. Se você, muitas vezes não tem a vaga ali, eles encaminham para os hospitais mais próximos que possam ceder uma vaga para ter esse tratamento. Mas muitas vezes você cai nessa fila do cross. E a fila do cross, eu acho que ela deveria ser um pouco diferenciada, porque o número de pessoas, nós temos uma população de 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. É muita gente. Quantas cidades que tem do interior ou da grande São Paulo que caibam aqui dentro? Sim. Uma é de 1 milhão, outra de outro, outra de outro. Então, eu acho que deveria ter um novo sistema. A gente já tentou, porque a prefeitura tem uma fila que chama o SIGA. Tá. E aí, se você está no SIGA, já é tão complexa a coisa que eu não entendo isso. Essas filas dependendo da necessidade do paciente, dependendo das cirurgias que tem que ser feita. Tem uma parte que vai para os fila do SIGA e tem outra que vai para cross. E isso não deveria acontecer na cidade de São Paulo. Por exemplo, eu faço uma cirurgia para retirar um tumor aqui. Tá. Aí eu preciso da químio. Eu moro aqui e vou fazer lá em Guarulhos, eu vou fazer lá em Mogi, sabe? É umas coisas assim. Não tem lógica. E por que não faz aqui na região? Porque não tem ou por conta dessa complexidade? É por causa desse sistema que eles fizeram. Agora o governo Tarcísio diz que está regionalizando isso, mas eu ainda não vi isso acontecer. Funcional. E isso é muito complexo para nós, é muito difícil. Mas então aí, muito burocrático. Então, aí eu queria pegar justamente essa questão, porque na verdade nós não sabemos como tudo funciona administrativamente. Exatamente. Seja na prefeitura e seja na Câmara Municipal. Como, na verdade, trabalha o vereador e o que o vereador é perante o prefeito? Dá para explicar? Porque, sim, tem algumas coisas... a vereadora prometeu e não fez. O vereador disse que ia vir aqui e não veio. Como é que é isso na prática? Assim, dá para fazer um resumão? Bom, isso na prática é o seguinte, né? Eu acho assim, a maioria gosta só de reclamar. Eu acho assim, antes da gente reclamar, a gente tem que dar sugestões e, como no meu caso aí, né, nessa questão da saúde preventiva, a gente leva os problemas ao prefeito. A gente, não só a gente, mas hoje a gente tem esses conselhos participativos que vai ter a eleição. Exatamente. E o prefeito Ricardo Nunes também fez uma coisa assim inédita, né? Já há 2 anos, ou ano passado, não me lembro, ele tem o recurso do orçamento para dentro desses conselhos. E dentro desses hospitais tem os conselhos da saúde, desses hospitais, dessas regiões, que também sabem muitas vezes até mais do que a gente, né?
A gente fala como um técnico de saúde, o que eu acho. Talvez eles não achem que tenha que fazer isso. Quando a gente montou o centro da mulher, a turma começou a achar que, sabe, do conselho, mas isso foi uma maneira da gente começar a concentrar, ter um início na questão da saúde preventiva. A gente tem que ter isso tem que ser espalhado, e é isso que eu vou fazer durante esses 4 anos, entendeu? É difícil? É difícil, mas a gente tem que ter um início. Então, todos esses assuntos, tanto por parte dos conselhos participativos, tanto a questão da Câmara, porque o que vai para a Câmara? A Câmara, a gente aprova um orçamento, Sim. Certo? A gente precisa de X, precisa de coisas. Eu vivo gritando, não só por todas as subprefeituras. A gente tem que ter equipes de zeladoria, equipes de logradouros. Nós temos que ter, não adianta ter subprefeituras que elas não têm os órgãos competentes que possam funcionar. A gente precisa ter a zeladoria, a gente precisa ter os logradouros, a gente precisa ter máquinas e uma série de atividades que hoje, uma boa parte das subprefeituras, elas ficam engessadas. E a gente precisa tirar esse gesso e fazer com que isso realmente... Porque não adianta, é como se você fizesse uma reforma na sua casa e você não fizesse a limpeza. O que adianta você reformar a sua casa e deixar a sua casa suja? Sim. É isso que eu falo às vezes. Ou fazer uma reforma muito grande. Eu falo isso na tribuna. Eu tenho que fazer a limpeza. Eu tenho que ter as praças bem limpas. Eu tenho que ter os bueiros toda hora limpos, os buracos desentupidos. Tapados. Os buracos tapados. Só que muita coisa não ficou dentro da subprefeitura para fazer. Quem faz esses tapa-buracos é a Secretaria de Subprefeituras. Que eu acho que muitas vezes eu falo, para quem então tem subprefeitura? Porque se você não tapa o buraco, e muitas vezes... Mas antes é a autonomia da subprefeitura. Tinha uma autonomia maior. Hoje, não é só de hoje, já há algum tempinho, desde a época do Serra, ele foi tirando algumas atividades das subprefeituras. Tá. Que é um erro, porque a distância de São Paulo para você chegar numa área central, a gente sabe a dificuldade que tem. E a gente precisa voltar com essa autonomia para as subprefeituras, porque elas sabem o dia a dia de cada mais problema. Próximo da população. Você acha que isso é possível de acontecer? Eu acho essa que discussão? Nada é impossível. Essa discussão já está tendo há algum tempo, não é de hoje. Isso na Câmara, a turma já está discutindo isso e a gente precisa discutir isso para que a gente possa realmente deixar uma cidade melhor. Uma cidade limpa, pode ter os problemas de saúde, pode ter o desemprego, pode ter o morador, mas se a gente vê tudo isso bem cuidado, a gente precisa de mão de obra, precisa de equipe. E a subprefeitura, ela está lá, o subprefeito está lá, está conversando com as entidades locais, está conversando com a população. Sabe mais os problemas, até do que nós, os vereadores, do que até o próprio secretário de subprefeituras. Porque tem alguns secretários que acham que na telinha eles vão resolver o problema da cidade. O problema da cidade se resolve você pondo o pé no barro, o pé na rua e o pé nos locais dos problemas. Porque senão, na telinha tudo é possível. Agora, vai na rua para você ver como é que é. Por isso que a vereadora é uma vereadora de rua. Entende? Eu sou moradora de rua. Eu sou vereadora de rua mesmo. Porque hoje a gente tem um grupo de políticos, não é só vereador, que é de telinha. Porque é muito mais fácil falar mal de você numa telinha. Olha, aquela rua está esburacada. A subprefeitura não fez. Porque a praça. Porque isso. E para conversar com essa pessoa? É digital também, você não tem acesso, né? Não tem, sabe? É você falar mal lá do governo federal, tal. E hoje... Só que isso puxa voto, infelizmente. Puxa voto. E hoje, eu, na minha opinião, é um dos piores congressos de Câmara Federal que a gente colocou. Em 2 anos do governo Lula, ainda não deslanchou os primeiros problemas lá. Verdade. Então é isso. E reflete aqui, né? E reflete tudo reflete aqui. tudo. Vai descendo. A gente precisa
Não estou dizendo que as redes sociais não são importantes, elas são, mas as pessoas, é que eu acho que as pessoas estão tão cheias de tudo que elas às vezes... É muita informação, não é, vereadora? É informação, mas eu acho que você está tão ferrado, está tão desiludido, para não falar outra coisa, Pode ser. que aquela pessoa fala umas coisas que você até acha que é mesmo. E mas você não acredita, né? Ou não... Tá não, ela até acredita. Ela fala, vai aqui mesmo, entendeu? Não tem segurança, então tem que matar todo mundo. Acaba indo para os extremos, né? Os extremismos. Eu acho que é isso. Eu acho assim que a gente precisa voltar um pouco mais à questão da família, sabe? Isso se perdeu muito, hein? Se perdeu muito, né? Então é isso. Eu luto muito pela saúde, a questão da violência da mulher, mas a gente vê a cidade como um todo. Eu não posso pensar só na saúde e achar que cada vez que eu saio na rua, eu me irrito porque eu tenho buraco na rua. Você não pode tapar o buraco, porque quem tapa o buraco é um terceiro, que eu tenho que pedir para o terceiro tapar o buraco, entendeu? Sim. Não tem um sistema que você não facilita, ele burocratiza. Exatamente. Né, o pedido. Eu acho assim que quando foram criadas as subprefeituras, foi uma ideia muito boa de ter criado todo esse sistema. Mas para que esse sistema funcione, você tem que ter realmente autonomia dentro desse sistema para que ele realmente funcione como deve. Engessado é muito complexo. E falando, já que você entrou no assunto que não é só saúde, não é só mobilidade, eu quero entrar no assunto de Itaquera. Subprefeitura retorno ao centro de Itaquera. Então, já temos um projeto, já conversamos com o prefeito, e não é só a subprefeitura ali. A gente quer colocar ali no centro a sub, junto com a questão da educação, que já está num outro prédio. Veja quantos prédios alugados você tem. Você tem o prédio do Descomplica lá no Negreiros, você tem o prédio da Secretaria da Educação em outro Parque prédio. do Carmo. Você tem outra coordenadoria da saúde em outro local. Descentralizado. Você tem que juntar isso para facilitar a vida do usuário, do munícipe, que vai em todos esses lugares, entendeu? Você imagina como é que você tem que andar aqui, ali, e uma despesa, e nós temos uma área muito boa na área central. 8.000 metros quadrados. Onde a gente era ali já. Tem a biblioteca, né, ali. Ainda tem a biblioteca. Mas vai continuar. Ali é patrimônio, é tombado. É tombado, ninguém vai mexer. Mas a gente tem que melhorar. E a gente precisa melhorar o centro de Itaquera, né? O centro de Itaquera é um centro histórico, né? Ali onde começou a Praça da Estação, etc e tal. E ali tá meio que perdendo o protagonismo, né? Você vê a Fontoura Xavier crescendo muito, que é ótimo também. Mas o centro de Itaquera... Eu acho que ali a gente tem que dar esse gás, essa nova vida para retornar o que era antes. Sim. Eu não era nem vereadora em São Paulo, mas a gente ia naquela sub lá que era aquele casarão e tal. Era tão bonito, e a gente tem coisas muito boas aqui na região de Itaquera que eu acho que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, de muita luta para que a gente... eu sei que muita coisa avançou, mas a gente vai avançar muito mais e a gente está trabalhando para isso. Não só isso, a gente tem que melhorar a questão da mobilidade. Eu tenho pedido muito. A gente tem que começar com alguns viadutos em alguns outros lugares, porque o pessoal, por exemplo, acaba ali a Radial Leste, aquele trecho, para você ir para aquele lajeado, é um suplício. É um suplício. Aquela passagem a porteira do 15. A porteira do 15 também. Ali já tem projetos, eu não sei, onde tem ali... Também ali da colônia japonesa para o conjunto habitacional José Bonifácio. Sim, mas a gente tem que fazer uma obra mais importante ali, até veio a óbito nessas últimas chuvas, ali que entra numas galerias embaixo do viaduto, embaixo da Radial Leste ali. A gente precisa fazer essa ligação, já tem da Imperador que vem por ali, né? Não é uma ligação ali com a Jacupêssego? Não, eu acho que não é essa da Jacupêssego, não. A gente vai ter que vir de uma que já está ali na Aristodemos Pinotes, que vem lá de São Miguel. A gente vem, tem que passar por baixo. Eu acho que ali são coisas. E outra ali, perto
do lajeado que eu estou falando para vocês, a gente tem que melhorar esse fluxo. Não adianta você colocar prédios de moradia porque você não está conseguindo se locomover. As pessoas têm que ter essa sensibilidade. É isso que eu estou tentando falar para as pessoas. Às vezes a turma acha, ela é muito chata, não sei o quê, mas essa é uma realidade, gente. Quem anda, quem mora, sabe a dificuldade que as pessoas têm. Pois outro dia, numa dessas reuniões de campanha, ela falou assim, nós precisamos ver a linha de ônibus. Nós temos linha de ônibus. Eu nunca vi um negócio desse. Isso em Guaianazes. Só que tem um problema. Tem 4 ônibus que saem daqui às 5h30 da manhã, né? Leva o pessoal daqui para trabalhar. Só que para voltar não tem o ônibus. Como assim? Não tem ônibus? É meio período só. É meio período. Como assim? Eu não estou acreditando. Essas coisas que você ouve. É inacreditável. Aí eles vêm, juntam-se, aí eles contratam, sei lá, vem a perua. Você vê que nós estamos em São Paulo. Nós estamos em São Paulo. Eu não estou numa cidade do interior, entendeu? Sim. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Cobrança, vou te falar. Olha, o que eu cobro me torna até uma pessoa chata. A turma me vê, já fala, lá vem ela. Mas é feito dominó também, né? Que você também é bastante cobrada, né? A população pede, etc. Aí você tem que eu cobrar faço o meu papel. Mas esse é o papel do vereador. O vereador é o político mais próximo do munícipe. Sim. É ele que as pessoas reclamam muito dos deputados que aparecem e não voltam mais. Mas ele não tem que aparecer mesmo, entendeu? E a gente, ainda não falamos da obra do Centro Esportivo José Bonifácio. Que é um centro, vai virar um centro olímpico, olímpico. Né? Você vai ter um período, a turma estava pensando, até eu achei que ia ter uma certa dificuldade, porque ali virou também, sempre foi um ponto de encontro dos moradores, né, de times, de futebol e tal. Hoje vai ter uns períodos dentro desse centro que você vai fazer o treinamento específico para futuros atletas. Então, eu acho assim, algo muito importante. Incentivo. O Ricardo Nunes tem tudo para fazer um belo governo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer grandes melhorias. A gente já avançou bastante e vai continuar avançando, porque o trabalho não para. Muito bom. Quanto mais se avança, mais tem demanda, mais tem população, quando a gente tiver mais novidades, tem tudo. vamos ver o discurso dos 100 dias que ele vai fazer quando ele assumir. A gente virá aqui contar as novidades. Eu sei que tem bastante novidade para nós lá de obras que vai acontecer aqui, mas vamos esperar ele falar dos 100 dias do governo, quando vão iniciar as obras, para que a gente possa melhorar. E nós temos vários parques aqui na cidade de São Paulo. Sim. Aliás, Parque do Carmo. Raul Seixas. O Raul Seixas, a Nair Belo. Tem uma outra fase do Nair Belo que já era para ter começado. Tem um outro parque aqui que é o nome, já deram até o nome de Adriana Molina, se não me falha a memória, que é próximo lá do Parque Savoy, entendeu? Tá. Que já está até com cercas, tudo. Então, nós temos uma área aqui fantástica. A gente precisava... A APA do Carmo. Não, o Parque do Carmo, gente... Toda aquela vegetação... A gente precisaria... Ele é muito maior do que o Parque Ibirapuera. Sim. Ali precisa de um investimento grande para que a gente torne aquilo uma realidade. Segurança, Eu tive etc. uma oportunidade, teve uma vez um evento lá dentro que eu não desci, sabe quando você sobe e desce naquele jump lá, aquelas coisas? Eu só subi, mas na hora que você sobe dentro do parque e você olha lá de cima para baixo, a gente tem vários lagos lá, várias nascentes, é uma coisa... Tem lugares hoje que nem é aberto ao público, mas é um mato, não tem estrutura nenhuma dentro dessa área. Então, é algo assim que a gente tem que explorar mais. Parque do Carmo, eu sou suspeito para falar. Eu morei anos na frente do Parque do Carmo. Não é fantástico? Eu acho um dos parques mais lindos que tem questão de natureza mesmo, preservado. Eu acho lindo aquele parque. A questão das cerejeiras, a gente tem que dar uma olhada diferenciada. Os japoneses, as chácaras, enfim. Então, nós temos uma coisa muito boa aqui na Itaquera, que a gente tem que
cuidar como se fossem os nossos filhos, né? Para que isso fique para as próximas gerações, E né? tem uma obra muito importante que a vereadora falou, que ela também apoiou a Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL. O doutor Quinteiro também trabalhou bastante para ir da sede do batalhão da polícia para o centro, lá para a Praça da Estação. Isso foi da Rocan, 29º. Então, até esqueci disso também. Isso foi muito importante. Nossa, essa outro mudança. dia, ontem eu recebi a visita do nosso coronel Adriano lá, e aí estava também, e a gente tem recebido mensagens de como foi tão bom ter levado aqui. Eu fico muito feliz com isso. Porque não adianta você levar as coisas e não ter o retorno que eu falo, não é o retorno eleitoral ou para mim. Um feedback. O feedback de que aquilo está funcionando. Cada vez que eu vejo, sempre tem um novo depoimento de uma mulher que foi lá no centro. Aquilo te dá mais vontade para você lutar por mais aquilo, entendeu? Entendi. Então não é só uma questão de voto, é uma questão que realmente aquilo é bom. Fez aquilo a diferença. É diferente, aquilo é que tem que ser feito, entendeu? Então isso te dá muita energia para que a gente possa prosseguir com o nosso trabalho. Aquilo para nós foi ótimo, porque aquilo é uma rusga que nós tínhamos da CDL, né? Foi o Centro Gastronômico, por N motivos não deu certo, um projeto que é interessante. Mas aí ficou abandonado, ficou aquela questão do terreno, prefeitura, governo federal, Você aquela entende coisa como é que as coisas são tão complexas? Daí levou um equipamento que resolveu o problema, trouxe mais segurança, então para nós é uma página virada e graças a todos esses atores, né? Como E mesmo aquilo ficou quase um ano. Foi uma luta, foi uma luta. Agora a vereadora, porque tipo assim... Foi uma luta aquela lá. Né? Tipo, gente, e aí? Vamos agilizar. Mulher. Vamos. E aí? O Roger fala, e você me cobra. Eu vou lhe falar assim, eu sou vereadora, eu estou indo em São Paulo no meu 5º mandato, mas eu já fui vereadora por 2 mandatos na cidade de Guarulhos. E eu tinha, assim, uma coisa muito com a polícia militar. Onde o bairro que eu trabalhava era o bairro dos Pimentas. Eu levei a primeira delegacia 24 horas para lá. A gente equipou com os computadores, tudo. E eu sempre trabalhei muito com a questão de segurança também. Aí tinha um bairro no Jardim Vila Galvão que era comércio em torno. E tinha antigamente se falava a favela São Rafael, que era a comunidade São Rafael. E eu teve um comandante da PM, o comandante Fonseca, que era do batalhão lá da cidade de Guarulhos, que escreveu para mim que poderia fazer lá. Então ficou aquela luta, porque nada sai de imediato. E aí chegou uma época que aí mudou-se tudo. Aí quando muda as pessoas, não pode fazer. Tem essas coisas, entendeu? Principalmente da polícia militar. Que então toda hora aqui a gente começou com o capitão, ou sei lá, que começou a fazer isso, que veio pedir, que pediu, a gente fez os ofícios e tudo. Aí depois muda. Aí o capitão Sossai, de isso. Eu até hoje acompanho eles nas redes. Ele fez tudo, não, estava tudo bom, depois já não era ele, você entende? Vai trocando e a sorte é que você tem os papéis, entendeu? Sim. E aí quando eu quis montar aquele lá, eu nunca me esqueço desse nome do Fonseca, porque eu dei o papel. Aí nessa época, depois, ele já estava no Palácio do Governo do Estado, ele estava fazendo a parte que eles ficam com o governador lá na segurança. Época. Então, a gente já tem toda essa trajetória, né? Legal. De posse. Eu gostava muito de você pôr os postos de polícia nessas praças. Isso as bases policiais. As bases comunitárias. Aliás, esse é um problema. Aquele posto da Tomaso Ferrar é uma briga toda vez para toda vez eu tô lá, não vai tirar, até não tirou. Mas ali também tá muito ruim. Ali a gente precisa dar uma melhorada, até para a própria
condição dos policiais que ficam ali. E hoje não é só o policial homem, tem a policial mulher. Feminina. A gente precisa melhorar ali aquela estrutura. Mas ali atende todo aquele comércio ali daquela rua ali, né? Sim. Então é muito... Foi gestões da CDL passadas lá de trás que ajudaram a construir Nossa, aquele eu já posto. comecei com aquilo na época do governo anterior ao do governo Tarcísio. Aí veio pro Tarcísio, Sim. aí vai toda hora. E eu tenho uma pessoa que de Itaquera lá, o Robinho, que toda hora ele tá com Sim. esse negócio da polícia, e toda hora eu tô com o papel que não vai tirar, e não E tem aquele posto tirado. da Américo Salvador Novelli, também foi a CDL que fez. Será que a gente conseguiria Qual? reativar? Na Américo Salvador Novelli, no terreno da subprefeitura, tem uma base blindada. É que Bom, nunca você já- foi utilizada. Ah, nunca foi Não, foi utilizada Foi? por um Não, tempo, era assim, Era etc. depois, assim, não, é. agora eu me lembrei. Lembra? Eles já falaram que tinham desativado, porque então começou aquilo que era para uma reforma, lembra? Não, até, Eles desativaram para reformar o até pouco negócio. tempo atrás a gente estava pagando a água daquele posto da CDL, porque Então, mas tentar- veja bem, aí quando eu falei, na época, quando eu falei que ali precisava de uma reforma, o pessoal falou assim para mim, não, na reforma nada, porque o posto lá de cima, que é esse, falaram que iam fazer a reforma, começou a reforma e nunca mais voltou para lá. Não, foi eu isso não mesmo. sei. A gente começou a reforma, a CDL teve uma promessa, né, de um capitão, a gente começou a fazer a reforma, ia pôr ar-condicionado, e de repente, pum, parou. E ninguém voltou mais. Agora, quando sair, eu não sei. A gente tem que já evitar de sair quando tá lá, entendeu? Antes que o problema aconteça, né? Antes que o problema... Aí eu não sei se tem essa possibilidade, porque a política não é mais essas bases comunitárias. A polícia mudou o foco de visão, eles acham que não é funcional, né? Não é funcional. Eles acham que é mais... até quando a gente estava lá, veio um outro Sensação. capitão, que ele acha que ele poderia ter 6 carros na rua andando, em vez de ter o número X de policiais parados naquele ponto. O problema é que a gente entende, né? Poderia ter 6, só que daí vai tirar a base e não vai ter os 6 carros da rua andando. Né? Não Esse que é vai o ficar problema. andando. Se ainda ficasse andando no trecho que a base Sim. atua, até eu acho que seria válido, entendeu? Mas não é. Sei lá, a gente vai brigando. Vamos. Vai Vanessa, costurando. Eu vou falando, e eu não paro de falar. E eu falo, eu falo tanto, que o Tarcísio já acha que ele acha que eu já moro aqui em Itaquera, porque ele fala, ai, não, vocês em Itaquera, hein? A vereadora de Ah, que Itaquera. bom! Olha, Ele fala assim, Isso é bom. olha, Isso te é juro, ótimo. ele fala Eu acho tanto que isso é de ótimo. Itaquera, você não tem ideia. Cada Que vez bom, que ele me olha, ele fala Tarcísio. assim. Continue olhando para Itaquera. Itaquera Ele fala, existe. não, vocês em Itaquera foram. Ele falou pra mim e pro Rafael. Nós fomos num evento, acho que um mês atrás, na CNN, que ele falava assim. Vocês foram ferrados lá em Itaquera, hein? Vocês foram ferrados. Você vê como ele gravou tanto Itaquera? Mas isso é é bom. Tá ótimo. sempre falando de Itaquera. Isso é ótimo, bom porque que trouxe Itaquera realmente começou a Às ter vezes, uma em lugares que não é visibilidade. nem de coisa, ele fala de Itaquera, que eu vejo ele falando de Itaquera. E Muito porque bom. assim, tem muitas obras que precisam do empenho do governo municipal, Da- estadual e A federal. parceria é essencial. Então, precisa Não, haver eu essa acho conexão. isso muito importante. Se ele não conhecia Itaquera, ele agora nem esquece Itaquera, eu te juro. Graças à vereadora, tá lá. já ele vira corintiano também. Eu já não sei. Não, Eu nem sei se ele é que time, corintiano. eu também não sei que time ele é. Mas assim, isso me lembrou uma situação que eu falei com o vereador, não, com o Rafael Limão, tá? Itaquera tem tanta coisa boa, que os problemas acabam sobressaindo, né? Ficando sempre na frente, o que é bom porque resolve, a gente tem essa visibilidade. Mas eu falei, olha só, Itaquera tem tantos espaços Sim. verdes, parques, o próprio Planetário do Carmo. Eu falei assim, Que tá acabando reforma. Você vê, o prefeito começou uma reforma antes das eleições, acho que não me falha a memória, de 70, 80 milhões lá. Fora outros 70 Que já milhões tinha lá ido. do lago, que a gente Certo. já começou, eu não sei como é que ficou essa obra que eu ainda não tive olhando lá. Mas ele estava reformando todo aquele fundo, fazendo novas quadras, tudo isso.
eu acho que já é um bom começo para nós, né? Eu acho que Itaquera pode ser um polo turístico. Eu acho que tem tudo para ser um polo. Que tem o Parque Marisa, que ganhou a mídia esse ano, o Parque Marisa. Não, há anos já. Enfim, entre outras coisas. Bom, eu sei que nós temos muito orgulho. Outro dia eu falei assim, gente, eu não estou em Londres, eu estou em Itaquera. Uma vez eu fiz, eu levei meus netos, uns 2 anos atrás, nós estávamos na roda gigante do Parque Marisa. Não, espetacular, o parque é espetacular, do seu Miguel. Ele é muito seu. Bom, nós temos muito orgulho de ser itaquerenses, né? Sim, senhor. Por isso que nós fazemos esse projeto Desenvolve Itaquera, o Desenvolve Leste, mas Itaquera a gente tem um olhar muito especial, né? Eu sou itaquerense, cresci lá, fiz minhas amizades lá, amo muito aquele bairro. Não é um bairro do periférico, porque na verdade ele está no centro da Zona Leste, né? É o que eu falei. É um bairro, na verdade, muito importante, tem muito terreno. O mercado imobiliário está muito de olho lá, então a gente precisa levar a estrutura para lá, para não virar mais dormitório do que ele é, né? A gente precisa, saúde já tá se complementando, mas a gente tem que trazer segurança, tem que trazer várias coisas. Eu acho assim que o que a gente falta, que a gente precisa trazer é mais empresas para cá, entendeu? Que trabalhem, que geram emprego, para que a gente não tenha que se deslocar. Não é nem na área central, porque na central também os empregos lá, você não tem coisa, mas você tem que se deslocar para outros, para a Grande São Paulo, cidades da Grande São Paulo, ou para o lado oposto de onde você mora, e vice-versa, né? Quem vem de sul vem para cá, sei lá. A gente precisa mudar isso. Nossa, aquele centro de logística que nós fomos... foi bárbaro, não? Aquilo ali, eu confesso que eu não conhecia aquela estrutura que fica atrás ali do Corinthians. Eu não conhecia. Gente, é uma coisa... E a hora que... E, na verdade, aquilo... Em vez de a gente... Estão fazendo apartamentos ali. Então, mas ali a gente devia estar fazendo essas coisas. Quando a gente... Começou essas discussões da construção do estádio, diziam que iam trazer mais investimentos no caso de empresas, mas não foi isso. A gente trouxe prédio. Cidade de São Paulo está virando um paliteiro. Mas só... E não tem infraestrutura para aguentar tudo isso. A gente não tem como fazer. Outro dia não. Se eu falo isso, os caras vão me matar. Por exemplo, tem lugares em Miami já mais modernizados, que você não vê nada fora. O caminhão de lixo entra num lugar do prédio para pegar o lixo. Já tem o compartimento, o lugar. Você entende? Sim. Você não para na rua. Planejado. Uma outra coisa, eu até trouxe aqui, e já tem alguns anos eu tenho esse projeto, e o prefeito está fazendo uma coisa mais ou menos isso. Eu acho que as praças, essas grandes praças, a gente tem que ter horário. Você vai para alguns lugares do mundo, as praças funcionam das 7 ou das 7 às 8 ou até às 9 horas da noite. E muitas vezes fecha-se o portão, não com cadeado, com um negocinho. E você não fica dentro daquela praça. Porque o que a gente gasta de recurso público, não é o meu recurso, é o recurso público, de equipamentos, de parque, de playgrounds, de ATIs, de quadras, são todas destruídas, todas. Em menos de meses as coisas são destruídas. Você não vence. Tem praças aqui da região que eu acho que eu já reformei e pus recursos, acho que mais de 4, 5 vezes. Coisas que poderiam durar. E eu estou com esse projeto na cabeça também, que a gente vê em outros lugares. A gente tem que, até para a segurança da própria criança. Porque a criança está se observar, começa a observar. Ela tem parquinhos, hoje já estão começando, a gente começou com esse negócio de fazer um puxadinho, um cercadinho, nas questões dos playgrounds. Para a criança não ter aquela sensação, porque às vezes ela mora em frente à casa. E de repente sai correndo. Ela sai correndo, você entende? Aquele impulso, né? Você tem que saber que você está num lugar fechado. Fazer um cercamento. Fazer um cercamento, que aí
também vamos ter qualidade de vida para as pessoas que moram em frente a essas praças. Sim. Porque essas praças, durante a noite, em determinados locais, viram uma balbúrdia. Você sabe aqui, você vê no nosso prédio aqui da agência, do Grupo Desenvolve, temos uma praça aqui na frente, né? É uma rua sem saída aqui, mas temos problemas nessa praça direto, por causa de bagunça. Pessoal de bares que sai, né, da região aqui, a gente está no Tatuapé, sai da região do Tatuapé. Mas aqui, como não tem saída, a turma poderia fechar, né? Já foi fechado, já era fechado, mas... Entraram com contra... Né? É que, na verdade, eu não sei, porque eu acho que como é uma praça, não pode fechar. Se fosse uma rua sem saída, tudo bem, mas como é uma praça, parece que não tem... Então, aí abriu. Vamos mudar para a lei. Aí sim. Todo mundo para apresentar essa lei, já passou em primeira na Câmara, faz anos. Show. Mas aí, as vozes ocultas, não vou falar de jornais, que já estavam dizendo que eu estava tirando o direito de ir e vir. Eu não tiro, a gente não tira o direito de ir e vir de ninguém. Só que as pessoas têm que saber que neste país e nessa cidade temos uma democracia e todos nós temos direito. Sim. Todos nós temos direito de dormir, todos nós temos direito de frequentar uma praça, de sentar num banco de uma praça. E hoje a gente não tem mais esse direito de à noite andar. A perturbação do sossego é um problema. A perturbação do sossego. E ainda temos aí um assunto que nós não discutimos, que futuramente temos que terminar com essas questões de pancadões. Sim. As pessoas trabalham no final de semana, trabalham durante a semana, não conseguem descansar nos finais de semana. E as pessoas acham que não tem divertimento. Eu quero me divertir, mas eu vou me lascar a sua vida, porque você tem que trabalhar o dia seguinte. Tem que ter. As pessoas têm que começar, tem que ter o divertimento cada também, uma mas respeitar o espaço do respeito. próximo, né? Eu acho que é isso que falta, e é isso que eu vou lutar, é isso que eu vou brigar, para uma cidade que tenha qualidade de vida. E São Paulo pode fazer isso. Porque São Paulo é acolhedor, São Paulo é uma cidade amiga, São Paulo apoia todos. Aqui é incrível, né? É uma cidade incrível. Normativas que, se Deus quiser, a gente consegue com muita fé e trabalho. Doutor, pode falar. Que briga. Você quer finalizar? Vocês estão brigando ainda. Parece que é briga, mas é briga. Parece que é briga, mas não é. Só parece. Nós estamos caminhando para a nossa reta final. Adorei o bate-papo. Eu acredito que a nossa audiência pôde entender, porque a gente não queria, assim... O que a gente quer dizer é o seguinte. A vereadora sabe dos problemas de Itaquera. Ela vem, né, caminhando, assim como nós deixamos o espaço aberto. O vereador Alessandro Guedes já veio no nosso podcast, né, esse ano. Ele teve a oportunidade também de falar muitas coisas bem bacanas, né, muitas coisas bem interessantes da região. Nós há muito tempo estávamos aguardando a visita da vereadora, que a gente queria há muito tempo já trazê-la aqui no podcast, justamente para isso, porque tanto o Guedes quanto a vereadora, os dois têm uma atuação muito importante na região de Itaquera e tiveram uma votação muito expressiva, os dois. A vereadora sabe a complexidade, ela entende as demandas e explicou aqui pra gente um pouco desses trâmites, assim como o Guedes também falou. E o que eu achei legal na ocasião, que o Guedes falou, independente de partido, somos todos Itaquera. Né? Ele do lado dele, a senhora com o seu lado, né? E independente de partido, ele falou até muito bem do Ricardo Nunes, né? Que já foi vereador. Então eu achei muito legal. A gente falou, puxa, muito legal, precisávamos trazer a vereadora para também mostrar um pouco desse lado humano, esse lado de trabalho e esse lado de que, gente, eu tô aqui. De gente, né? Porque exatamente. Principalmente somos um cidadão. Esse lado porreta de ser... Não, ela é... Nossa... Você sabe como o Ricardo me apresentou uma vez pro prefeito? Pro governador? No 7 de setembro aí de um ano aí. Ele falou, olha, você sabe como é uma mulher brava? Você conhece uma mulher brava?
Ele olhou assim, meio espantado. Ele falou, eu vou te apresentar essa aqui, ó, é a vereadora Sandra Tadeu. Se você achava que conhecia, agora você vai saber que não conhecia. Aí eu falei assim, mas eu vou lhe dizer uma coisa, governadora, eu sou brava, mas pro lado do bem. Sim. Então eu fico brava quando as coisas boas não acontecem, aí eu fico brava. E a vereadora faz acontecer, assim como o Guedes também faz acontecer, e juntos somos mais fortes, que é o lema da CDL, né, assim, Roger? Ninguém pega o seu espaço, todos temos um espaço. Eu falo isso muito para nós mulheres, entendeu? Sim. Porque às vezes a gente trabalha muito com as mulheres, a questão da violência Sim. e uma série de coisas. O que a gente observa? Falta essa união, porque se nós somos uma maioria, não estou dizendo que eu não estou nem discutindo questão que eu sou melhor que os homens, nada disso. Mas se as mulheres fossem mais unidas, eu acho que agora a Câmara vai ser uma surpresa, né? Porque nós Sim. somos em 20 mulheres. Uau! 20! Presta atenção nesse número, Roger. A Câmara vai melhorar muito. 20! Eu não sei o que vai acontecer. Mas vai ser um barril de pólvora. Eu estou muito feliz com isso, porque eu sempre aclamava isso. Que não que mulher é mais inteligente, nada. As mulheres pensam algumas coisas diferentes dos homens, algumas Sim. coisas para as mulheres são mais importantes do que para vocês acham outras coisas também importantes, não estou dizendo que sejam importantes. Mas faltava esse equilíbrio, né? Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, a Sim. gente precisa ter essa paridade para que as pessoas ouçam a gente. A gente muitas vezes é cortada, não deixam nem você acabar o seu raciocínio do porquê que você está pedindo aquilo. Então eu acho que essa Câmara vai ser extremamente interessante. Show. Então a gente tem que estar palpitando também, nós mulheres. Continue palpitando, porque os palpites estão indo bem. Exatamente, ainda bem. Bom, graças a Deus. Roger, eu vou deixar o finalzinho para você, se você quiser falar mais alguma coisa, eu te deixo esse espaço gigante para você questionar a vereadora sobre alguma coisa, agradecer, porque eu só posso agradecer. A minha parte está concluída, por hoje. Não, a minha também, vereadora. Eu só posso agradecer de você ter dado esse tempo, né, para vir para o nosso espaço, ter falado, né, sobre a Zona Leste, ter falado sobre Itaquera, ter falado dos projetos, das expectativas, né, que nós temos para a região. Então, eu só posso agradecer e pedir para que você também dê suas considerações finais, pode falar para o nosso público, né, aqui, dê suas considerações finais e muito obrigado. Eu acho que cabe outros podcasts. Tá? Já está convidado. Já prometi. Deixa ele fazer o discurso dos 100 dias aí. E eu vou pôr uma sinuca de bico. Vou te pôr numa sinuca de bico. Depois ele fala de mim. Depois ele fala. Mas... Nunes, nós precisamos trazer o Nunes aqui. Eu estava pensando nisso. Poderia a gente tentar articular, né, junto e ver se existe a possibilidade dele vir. E falar um pouco sobre a Zona Leste. Ele venha para cá, não sei os horários aqui, como vocês fazem. Não, aí a gente se adapta. A gente se adapta ao horário que ele precisar. Eu vou falar com porque ele. Porque é uma oportunidade dele se aproximar dos distritos, dos moradores, através do podcast. Acho que é uma oportunidade incrível para esse novo mandato. Eu estava pensando, eu vou falar com ele, e aí a gente se torna a falar, né? Agora... Que legal. E o espaço está aberto, sempre que precisar. A palavra é sua, fique à vontade. Eu agradeço, foi um super bate-papo. Não foi, acho que nem muito político, mas foi uma coisa muito amigável, muito gostosa, né? Eu nem sei quanto tempo eu estou aqui falando, né? Mas já deve fazer tempo. E olha lá! Nossa! Falamos bastante. Pois é. Então, gente, eu agradeço muito. Mas assim que é bom, né? E é assim, nós estamos nesse embarco aqui, nesse momento de Fala Zona Leste. E a Sandra Tadeu vai continuar falando com a Zona Leste mais ainda, vai ficar brigando, vai ficar pedindo. Mas toda essa minha briga, toda essa luta é para que a gente possa melhorar a qualidade de vida daqueles que aqui moram, para que a gente possa andar mais rápido, que o nosso transporte, né? Vamos pensar todas essas coisas boas para 2025 aconteça, que a nossa saúde melhora, um monte de coisas que a gente pensa e a gente vai tentar fazer para que isso aconteça.
Muito obrigada. E quero desejar a vocês todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações, E assim cheio de bênçãos e muita saúde para todos. E vai ser. Eu também gostaria muito de agradecer. Você já tinha falado que não ia falar mais. Não, mas agora você vai passar, viu, meu? eu sou uma pessoa imprevisível. Fale. E aqui a vereadora vai concordar comigo. A última palavra é sempre das Mulheres. Então, Perfeito. Roger, eu quero agradecer pelo ano de 2024. Estivemos juntos, Sim. inauguramos aqui, né, essa nova empreitada Foi. em 2024. Queremos agradecer a todos vocês que estão acompanhando, todas as pessoas que vieram, e nós encerramos com a vereadora esse trabalho de 2024. E se Deus quiser, eu e meu papagaio de pirata estaremos aqui em 2025, não é, Roger? Estaremos, Vanessa. Eu vou arranjar um Viu? apelido pra você em 2025. Pode arrumar, você falou que ia arrumar em 2024. Até agora eu tô esperando o vereador, ele não arrumou. Beijos. Eu só ameaço, Segue a gente aí no canal. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo, obrigado.